Juízo investigativo. Lições sobre as relações entre Hebreus e Daniel. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. Agora eu vou começar a fazer um paralelo entre Hebreus e Daniel para conectar um pouco das coisas que a gente já estudou com o que a gente vai começar a ver agora no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Essa é uma postura importante para abrir a mente daqueles que estão acompanhando a série em torno das relações entre aquilo que a gente já estudou e aquilo que virá em termos de temas, cenas, personagens, enfim, doutrinas e questões específicas que de alguma maneira estão presentes em Hebreus, mas que também estão presentes em Daniel. Esses são dois livros extremamente importantes para a doutrina adventista do juízo investigativo. Então nada mais justo do que a gente fazer um panorama das relações de uma forma geral. Eu não serei exaustivo em relação a todas as relações que poderiam ser encontradas entre os dois livros. É verdade que existem paralelos muito gerais assim e que não valem a pena assim, a gente se aprofundar muito em explorar. Por exemplo, Deus está presente no livro de Hebreus, Deus está presente no livro de Daniel, mas as questões precisam ser um pouco mais específicas para a gente poder analisar como Deus é retratado na cena X em Hebreus e como Deus é retratado na cena X em Daniel e como que essas duas cenas, essas duas imagens de Deus se relacionam entre si, entende? Então, assim, é importante vocês entenderem que existem, então, temas gerais. Então, assim, os dois livros falam sobre Deus, os dois livros falam sobre a humanidade, os dois livros falam sobre o pecado, os dois livros falam sobre salvação, perdição, num contexto de juízo, cada qual usando as suas linguagens específicas, nas cenas específicas e etc. Mas todos esses temas, em geral, são comuns entre Hebreus e Daniel e praticamente entre todos os livros da Bíblia lidam de alguma forma mais direta ou mais indireta em relação a todos esses temas. Deus, diabo, homem, salvação, perdição, ou, enfim, como viver princípios divinos na Terra, ou, enfim, o que é o pecado na Terra, que são os princípios diabólicos. E basicamente todos os documentos bíblicos vão tratar de tais e tais questões. O que eu estou procurando aqui, nesse momento, são paralelos um pouco mais específicos, ainda que alguns deles podem ser um pouco gerais também, mas é importante a gente identificar algumas questões aqui para a gente poder começar a criar na nossa mente essas relações entre Hebreus e Daniel, para a gente perceber as implicações disso para a doutrina do juízo investigativo. Então, o texto base do nosso estudo a partir de agora é o texto da carta aos Hebreus, e é a partir daqui então que eu vou lendo algumas coisas em Hebreus e pegando os paralelos lá em Daniel. Dentro aí, vamos pensar assim, de um crescendo, né? Em relação a algumas coisas. Não existe aqui ordem de importância, o que existe aqui é uma ordem cronológica. Conforme os textos vão aparecendo em Hebreus, eu vou buscando algumas referências em Daniel, e aí a gente vai criando um quadro dessas relações e para a gente entender as lições que a gente pode entender a partir da conexão entre esses temas, personagens, cenas e doutrinas bíblicas no Novo Testamento, carta aos Hebreus, e no Antigo Testamento, livro de Daniel. Maravilha? Então, vamos lá. O capítulo 1 do livro de Hebreus é extremamente interessante, exalta Cristo, né, como a expressão exata do ser de Deus, Cristo, aquele que fez a purificação dos pecados, e no verso 4 se diz que ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então agora a temática angélica vai ser trabalhada nos versos 5 a 14 do primeiro capítulo da carta aos Hebreus. No verso 7 se fala uma informação interessante a respeito dos anjos. Se fala que quanto aos anjos, Deus os fez ventos e seus ministros como labareda de fogo, mas acerca do Filho, Deus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, enquanto Deus chama os anjos de ministros semelhantes a vento e fogo, o próprio Filho de Deus é chamado de Deus sobre o trono, e é Deus para todo sempre.
Coisa linda, divindade de Cristo, bastante explícita aqui, ok? Maravilha. O que interessa aqui para mim, porém, é a questão dos anjos, né? Os anjos têm uma natureza tal que são descritos como vento e como labareda de fogo. Nos versos 13 e 14, o texto continua dizendo assim: Ora, a qual dos anjos Deus jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Então o autor de Hebreus ele está contrastando Cristo com os anjos. Olha, nenhum dos anjos jamais foi tratado por Deus como Cristo foi tratado por Deus. Quando da glória veio a voz divina dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer, né? E aí existem inúmeras citações do Antigo Testamento fluindo aqui no capítulo 1, em função aí das questões sobre Cristo, sobre os anjos e sobre Deus, etc. Mas aqui, esses anjos, no verso 7, descritos como vento e fogo, ou com uma natureza semelhante à do vento e à do fogo, agora são chamados de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Maravilha? Tudo certo com vocês aí? Então tá bom. Então, a partir de agora, vamos retomar um pouquinho algumas questões do livro de Daniel, tá bom? E aí, assim, vamos partir aqui para Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, os 3 amigos de Daniel são ameaçados de morte porque não querem participar da falsa adoração, da adoração à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor erigiu, e aí haveria ali de se tocar som de música e tal, e todo mundo deveria ajoelhar e adorar a estátua de ouro. O Sadraque, Mesaque e Abdenego se negam a assim fazer, e aí eles são condenados à morte, aí se acende a fogueira para matá-los queimados na fogueira. E o capítulo 3, versos 24 a 26, diz o seguinte: Então o rei Nabucodonosor se espantou depois que os meninos foram jogados na fornalha de fogo, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Ei, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A passagem de Daniel capítulo 3 é uma passagem extremamente importante, inclusive para a gente entender um pouco do contexto polêmico lá da falsa adoração à besta em Apocalipse, tá bom? Inclusive, quem não adorar aquela imagem da besta também terá um decreto de morte contra si, não é verdade? Então já estamos fazendo a ligação com o Apocalipse também. Mas, naquilo que tange aqui as nossas preocupações em relação às relações entre Hebreus e Daniel, aqui existe a manifestação de um ser sobrenatural dentro do fogo. A gente leu em Hebreus que Deus faz os seus ministros como fogo, como vento. E aqui existe uma figura complexa, certo? Este filho dos deuses. Alguns aqui veem o próprio Cristo, alguns veem aqui um anjo da parte de Deus para livrar os meninos, tá bom? Seja como for, aqui já começa talvez a dar o tom da presença angélica em Daniel. Mas essa presença não precisa ficar aqui contida em uma polêmica se aqui é Cristo ou não, se Cristo é anjo ou não, se Cristo é Miguel ou não, e coisas desse tipo nas quais às vezes existem algumas polêmicas em relação à fé adventista, como em relação à fé de Wesley e de Calvino, por exemplo, que também criam que Miguel em Daniel representava Jesus Cristo, tá bom? Aí quiserem reclamar, não adianta falar que é culpa da Ellen White, porque Wesley e Calvino acreditavam nisso sem conhecer Ellen White, tá bom? Maravilha? Fica a dica aí para todo mundo. Seja como for, nós não dependemos de Daniel 3 para atestar a presença angélica no livro de Daniel. E agora, anjos aparecem num contexto muito importante para a doutrina do juízo investigativo, Daniel 8, verso 13. E o que a Bíblia ali diz? A palavra do Senhor ali relata o seguinte: Daniel dizendo: Depois eu ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual o exército e o santuário são entregues a fim de serem pisados?
E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Toda a cena de Daniel 8,14, que é a cena base da doutrina do juízo investigativo, está contextualizada na presença dos anjos, na conversa entre os anjos, os seres celestiais, aqui chamados de santos. E aí você tem as aparições de Gabriel, né, por exemplo. Na própria continuação do verso 15 e do verso 16 em Daniel 8 se diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de mim um como aparência de homem. E eu ouvi como voz de homem entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esse a visão. Então aqui nós temos o anjo Gabriel em pessoa, semelhante a um homem. Aqui já está se construindo toda uma questão a respeito da natureza dos anjos, né? Apesar deles em alguns momentos terem uma natureza fluida, né, aparentemente fluida, como se fosse vento, como se fosse fogo e tal, e como se fosse espírito, agora eles têm semelhança de homem, eles conversam, eles falam, e eles conversam com os homens, e agora Gabriel dá a explicação da visão de Daniel 8 para o profeta, tá bom? Depois Gabriel vai voltar em cena explicando a profecia de Daniel 9, você terá ali Daniel 10, você terá depois o anjo Miguel, né? Um dos principais príncipes, ali se levantando para livrar o povo num tempo de angústia como jamais houve. Então você vê ali a presença dos anjos bastante clara e cristalina no livro de Daniel, e também aqui na carta aos Hebreus vai se falar um pouco sobre isso, certo? Sobre a assistência angélica, a existência dos anjos, a natureza dos anjos, ainda que o Filho de Deus seja exaltado acima dos anjos, né? Então, maravilha, já encontramos o nosso primeiro paralelo. Não é um paralelo tão direto, mas é um paralelo que existe dentro da questão e que está, inclusive, dentro do coração da doutrina do juízo investigativo, Daniel 8, versos 13 e 14. Quem fala que o santuário será purificado após 2.300 tardes e manhãs é um próprio anjo, tá? Um espírito ministrador que ministra em favor daqueles que hão de herdar a salvação, aquele que é um ministro de Deus como vento, como labareda de fogo, etc. Maravilha? Fechou. Então estamos aqui em Hebreus capítulo 1, vamos para Hebreus capítulo 2. E ali no verso 9 se diz o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Verso 14 e 15. Aí se diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou, para, por sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha que situação interessante está acontecendo aqui. O capítulo 1 fala que Cristo é superior aos anjos, mas por um pouco de tempo ele se fez menor do que os anjos na condição humana. Interessantíssimo isso. E ele que por pouco tempo foi menor do que os anjos, a hora que ele volta ao céu e é glorificado, ele retoma a sua posição acima dos anjos, mas durante o seu ministério se coloca abaixo. Inclusive, os anjos serviram Cristo, por exemplo, no deserto da tentação, certo? Após Jesus vencer as tentações diabólicas, os anjos vieram e o serviram. Ok? Então começa a se tornar tudo bastante interessante agora nesse contexto de encarnação e morte. Jesus se faz menor do que os anjos, se faz homem, sendo previamente Deus, filho de Deus, etc. E agora ele sofre. E ele sofre a morte para destruir o que tem o poder da morte. E por causa desse sofrimento ele é coroado de glória e honra, porque pela graça de Deus ele provou a morte por todos os homens. Aqui está a doutrina da cruz, da crucificação, da encarnação, da morte de Cristo pelos homens, em favor dos homens, para livrar, salvar os homens. Maravilha? O que isso aqui pode ter que ver com Daniel, senhor Ezequiel? Bom, vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 9, versos 25 a 27. Texto polêmico, interessantíssimo, de interpretação complexa, sobre, enfim, toda a profecia das 70 semanas, mas vamos nos concentrar em algumas questões aqui. Quando Gabriel vai explicar para Daniel a visão, ele diz assim: sabe e entende,
Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A palavra ungido, muitas vezes traduzida aqui no contexto de Daniel 9, é a palavra Messias, tá bom? Então aqui em Daniel 9 se fala da morte do Messias. Então o que em Daniel 9 é profecia, em Hebreus 2 é realidade. Agora Cristo morreu, o ungido morreu. Morreu no tempo determinado, no tempo correto, aí naturalmente não vamos entrar nas questões relativas à interpretação das 70 semanas, mas morreu no tempo apontado pela profecia. E agora a carta aos Hebreus, inclusive, está sendo escrita para justamente deixar isso claro. Olha, Cristo morreu por nós pela graça de Deus. E aqui existe o paralelo, né? A morte de Cristo profetizada, a morte de Cristo proclamada. Então ela é profetizada em Daniel, proclamada em Hebreus. Maravilha? Mas o tema é o mesmo, é a morte do Messias, Jesus Cristo. Entretanto, perceba que a morte de Jesus Cristo faria o quê? Uma nova aliança que faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí a gente retoma um tema muito importante da carta aos Hebreus, que tem que ver com o impacto da morte de Cristo, da sua morte e ressurreição, sobre todo o ministério levítico, o ministério sacrificial no templo terrestre, no templo de Israel. E aí nós temos alguns paralelos interessantes em relação a esse ponto em Hebreus. Hebreus 7,12, por exemplo. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Então agora, a carta aos Hebreus vai dizer claramente que em função do que Cristo fez, ele é o sumo sacerdote para sempre, segundo não a ordem levítica, mas a ordem de Melquisedeque. Jesus não era da família de Arão, mas era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E agora, em função do que ele é e do que ele fez, ele assume o sacrifício sobre si, ele morre pelas pessoas, e em função disso existe o quê? Mudança na lei. E o que acontece em relação a isso? Hebreus 9, versos 9 e 10. O que a Bíblia diz? É isso uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons e sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar os que prestam culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até tempo oportuno de reforma. Olha que coisa interessante está acontecendo aqui. Agora, em função do que Cristo é e do que Cristo fez, o cristão compreende todo o culto do Antigo Testamento como uma lei imposta até o momento oportuno da reforma. E o momento oportuno da reforma é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Veio, morreu, ressuscitou e agora é o sumo sacerdote no santuário celestial. A coisa agora vai ser transferida da terra para o céu, do ministério de homens pecadores, fracos, para o ministério do Filho de Deus perfeito para sempre. Daqueles que matavam animais para aquele que morreu na cruz por nós. Daqueles que eram guiados pela lei levítica para aquele que é a fonte da lei levítica, que é o próprio Deus que se fez homem e morreu por nós. Percebe as relações extremamente interessantes? E tudo isso aqui está profetizado em Daniel 9 e agora se cumpre em Cristo. Agora, é o fato do Messias ter morrido no tempo determinado que impõe sobre o sistema levítico e o sistema sacrificial a necessidade de ser superado definitivamente. É por isso que nas igrejas cristãs você não encontra ninguém matando o cordeiro, derramando sangue para levar para dentro da igreja, dividida entre lugar santo e lugar santíssimo, para uma vez por ano entrar no lugar santíssimo e fazer a purificação do santuário, certo?
Porque agora estas questões todas serão conduzidas dentro de uma ótica em que todo o serviço terrestre era sombra e figura das coisas celestiais, e agora a realidade disso tudo se cumpre no ministério celestial de Jesus Cristo. E aqui existe um paralelo, uma lição muito interessante entre o livro de Hebreus e o livro de Daniel. Maravilha? Beleza? Fechou. Então, a gente analisou um pouquinho aí Hebreus capítulo 2, agora vamos a Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz a Bíblia: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Opa! Agora nós estamos diante do trono da graça. E alguns agora querem criar polêmica, né? Opa, se é graça não tem juízo, não tem julgamento, porque já é graça. Ah, maravilha. Você chega no capítulo 6 de Hebreus, verso 2, o autor da carta aos Hebreus chama o juízo eterno, inclusive no contexto do arrependimento, da fé, do batismo, da ressurreição e etc., como princípio elementar da doutrina de Cristo. Então veja, a salvação é por graça, mas há um juízo, certo? Há um trono da graça, esse é o trono do juízo, ok? E aqui a coisa fica interessante para a gente voltar para o livro de Daniel e estarmos diante da própria cena do trono. Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Opa, olha que coisa profundamente interessante. O trono da graça, em Hebreus 4,16, é o trono do juízo em Daniel 7, versos 9 e 10, uma vez que o juízo eterno é um princípio elementar da doutrina, da realidade celestial, na qual Cristo agora está envolvido dentro desse processo do juízo, e agora ele vai chegar até o ancião de dias numa nuvem e tem fogo, todas as imagens do santuário, como a gente já descreveu de forma relativamente extensa e suficiente aqui dentro dessa série. E a coisa tá ficando linda, linda, linda de perceber, não tá não? É muito legal ver tudo isso, como que esses paralelos funcionam, como que eles revelam um quadro bonito, onde o trono da graça é o trono do juízo e não há contradição entre juízo e graça. Inclusive porque a salvação nesse juízo será pela graça, e a condenação será somente para aqueles que rejeitaram a graça, certo? Vai ficando muito lindo tudo isso aqui, hein, pessoal? Então é muito legal, eu acho que vale muito a pena a gente gastar tempo com todos esses paralelos, essas relações e as lições que a gente tira de tudo isso, né? O que mais? Hebreus capítulo 5, versículo 9, o que diz a Bíblia ali? A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então aqui a ideia da fidelidade, o contexto da fidelidade em relação à salvação, né? Jesus é um autor de salvação eterna, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas esta salvação alcançará os que lhe obedecem, não os que lhe desobedecem, tá bom? E aí o capítulo 10, verso 36, vai falar algo muito interessante. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então aqui eu que gostaria de falar um pouco sobre a necessidade de fidelidade e perseverança na experiência da salvação. Daniel é um homem descrito na Bíblia como fiel, tá bom? Capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 4, diz assim: presidentes e sátrapas, presidentes e prefeitos, né, poderia ser traduzido, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar essa ocasião, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel era um homem fiel, lembra que a salvação é para aqueles que são fiéis a Cristo, certo?
Aí alguns já começam a enxergar implicações de perfeccionismo aqui, tá vendo? Você quer ser salvo, você tem que ser perfeito, fiel, ser perfeito diante da lei de Deus para ser salvo. Agora você chega no capítulo 9 do livro de Daniel. Dos versos 1 a 19, Daniel derrama o seu coração em oração e ele fala dos seus pecados. Temos pecado e cometidos iniquidades. Ainda que de uma perspectiva humana, a gente possa ou deva, e talvez possa e deva, viver uma vida sem culpa, da perspectiva divina, todos nós temos inúmeras falhas, inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. E aqui Daniel se revela como alguém que é fiel, mesmo quando ele tem que admitir a sua infidelidade. E esse é um ponto importante dentro da mentalidade cristã, né? O cristão deve ser fiel à lei de Deus, mas não quer dizer que ele não peca, mas quer dizer que ele é honesto quando ele peca. Inclusive, quando ele peca, ele tem que ser fiel e ele admite: Senhor, eu adulterei, Senhor, eu transgredi o sábado, Senhor, eu tive desejos ou, enfim, pensamentos de agressividade, maldade, malícia, um monte de coisas ruins. E nesse contexto da revelação da infidelidade, Deus é fiel e justo para perdoar o cristão, para perdoar qualquer homem que lhe admita os pecados, né? E o cristão está envolvido nisso tudo aqui. Então a fidelidade no contexto cristão, e assim como no contexto de Daniel, não é absoluta, mas precisa ser real o suficiente para ser reconhecida diante dos homens, e aí a relação com Deus extremamente profunda. Então é um contexto de fidelidade que demanda a experiência da salvação. Salvação não é dada para encobertar infidelidades dos queridinhos eleitos de Deus, tá bom? E a necessidade de perseverança, Daniel 12, verso 13, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então a ideia é que você precisa ser perseverante, você tem que seguir até o fim, você tem que estar com Deus até o fim. De nada adiante você servir a Deus a sua vida toda e se desviar dele. É perseverança, necessidade de fidelidade e perseverança na experiência da salvação. Esse é um paralelo extremamente importante entre Hebreus e Daniel. Então não é assim, Daniel é legalista, Antigo Testamento, e agora Hebreus veio a graça. A graça é para quem o quê? Obedece a Cristo. E para quem vai perseverar. Se você recebeu graça e não obedece a Cristo e não persevera, o seu destino é o quê? Você pisou o Filho de Deus. Você calcou aos pés o Filho de Deus. Você profanou o sangue da aliança pelo qual você foi santificado. E o seu destino é a perdição. Ok? Fica a dica que isso não aconteça com nenhum de nós que estamos ou gravando ou ouvindo esta série, tá bom? Beleza, ainda que a oportunidade está aberta para quem realmente quiser. O inferno, né? Espero que ninguém queira. Muito interessante, então vocês estão percebendo os paralelos, eu fico muito feliz de poder trazer esses paralelos nesses termos para vocês. Então, beleza, estamos aí em Hebreus, vamos para Hebreus capítulo 9. E ali vai se falar do santuário da terra. Essa é uma realidade presente na mentalidade do autor de Hebreus. A primeira aliança tinha os preceitos do serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E aí ele vai falar da mesa dos pães, do candelabro, do altar de oferta e todas essas coisas, beleza? Então ele está falando o quê? Do santuário da terra. Oh, mas olha que coisa interessante. O livro de Daniel começa no contexto do santuário da terra. Daniel 1, verso 2. O Senhor entregou a Nabucodonosor, entregou nas mãos dele o rei Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Então agora Deus entrega, né, o povo de Israel nas mãos do povo de Babilônia, e dentro desse contexto, o templo celestial, aliás, celestial não, né? O templo terrestre, que era sombra e figura do templo celestial, foi saqueado dentro dos elementos terrestres que ali estavam. E aí você chega em Daniel capítulo 5, versos 3 e 4. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os grandes, as mulheres e concubinas, e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Percebe? Aqui o santuário da terra, descrito em Hebreus, e inclusive existem amplas descrições do santuário da terra em Hebreus, eu só citei Hebreus 9:1 só para demonstrar que está presente ali no livro, mas não vou fazer uma leitura muito exaustiva desse ponto.
O santuário da terra é referido em Hebreus e o santuário da terra está aqui no centro da discussão do livro de Daniel em torno do exílio babilônico e que contextualiza depois todas as visões do capítulo 7 até o capítulo 12. Né? Em função deste exílio é que surgem os inúmeros questionamentos sobre o futuro do mundo, sobre o juízo do povo de Deus e o juízo das pessoas que oprimem o povo de Deus, tá bom? Então é nesse contexto todo, em torno do santuário da terra, que toda a trama de Daniel é tratada, tá bom? Esse é um paralelo bastante interessante. Voltando para o livro de Hebreus, a gente sabe que não existe só um santuário na terra, né? Esse santuário na terra era sombra e figura de coisas celestiais, inclusive os seus rituais, conforme Hebreus 8, verso 5. Mas a gente vê em Hebreus 8, versos 1 e 2, que o essencial das coisas que temos dito é que temos tal sumo sacerdote, que se sentou à destra do trono da majestade aonde? No céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então existe um santuário erigido. Quem erigiu foi o Senhor, não homem nenhum. E Cristo é o sumo sacerdote à destra do trono da majestade nos céus, naquele santuário celestial. Mas e aí, será que o santuário celestial também está presente no livro de Daniel? Essa é uma das grandes polêmicas em torno da fé adventista. Mas a nossa resposta é que sim. Daniel 9:24 fala da unção dos santos. Entendemos que aqui é a unção do santuário celestial, inclusive no lugar santíssimo do santuário celestial, após a morte e ressurreição de Cristo. Daniel 8:14, o santuário será purificado. Entendemos aqui como santuário celestial. E Daniel 7, versos 9 e 10, a cena do juízo acontece no santuário celestial, onde Deus está sentado no trono e ali existe fogo e nuvem, toda a imagem do santuário em função agora não da realidade terrestre, mas da realidade celestial. Então a gente vê o santuário da terra em Hebreus e em Apocalipse, e em Daniel, e também o santuário do céu em Hebreus e em Daniel, ainda que esse seja um dos pontos mais controversos dessa questão como um todo. Mas aí surge a verdadeira e a mais interessante questão, talvez, dentro da doutrina do juízo investigativo. E tem purificação do santuário em Hebreus e em Daniel também? Vamos dar uma olhadinha nisso? Hebreus 9:23 é absolutamente claro quando diz: se as figuras das coisas que se acham nos céus eram purificadas com tais sacrifícios de animais, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, se o santuário da terra era purificado com sacrifício de animal, o santuário do céu será purificado com sacrifício superior, o próprio sangue de Cristo. E Daniel 8,14, texto clássico do juízo investigativo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificação do santuário celestial. Esse provavelmente seja o paralelo mais importante entre Hebreus e Daniel, que implicam a purificação do santuário celestial. É bem verdade que existem muitas pessoas que tentam tirar o santuário celestial do livro de Daniel e colocar todo o contexto de Daniel 8 no santuário da terra, como se o chifre pequeno fosse Antíoco Epifânio. Nós vamos retornar a esse tema ao final da série, não nesse momento, mas basta dizer que o Adventismo tem as suas sólidas razões para discordar desta visão de muitos estudiosos e muitos cristãos, e mantemos a nossa posição firme de que o santuário de Daniel 8,14 é o santuário celestial a ser purificado ao final das 2.300 tardes e manhãs, a partir de 1844 em diante, que vai culminar esta purificação nos eventos em torno da segunda vinda de Jesus Cristo. E aqui está a fé adventista do sétimo dia extremamente bem representada, porque é em torno destas questões que de fato a doutrina adventista gira, tá bom? E aí o paralelo é impressionante, interessantíssimo, muito bacana, e assim é. Agora, existe uma questão assim que talvez seja a principal questão que a gente precise trabalhar aqui, em relação a esses paralelos entre Hebreus e Daniel, que tem que ver com uma questão importante, da entrada de Cristo
no Santíssimo do Santuário, na ascensão após a sua morte e ressurreição, ou em 1844, se há ou não há contradição entre a visão adventista e a carta aos Hebreus, e como que isso tudo funciona dentro da mentalidade adventista, tá bom? Eu vou gastar um tempinho com isso agora, mas depois eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Eu só vou trabalhar como que Daniel nos ajuda a começar a nos situar nessa discussão, para depois a gente fazer um vídeo somente sobre essa questão da entrada de Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, na Ascensão, ou em 1844, ou como é que funciona a relação entre uma coisa e outra, se as duas coisas são verdade, se uma coisa é verdade e outra é mentira, e como que é e como que não é, tá bom? Esse é um ponto importante, é um dos pontos mais polêmicos da visão adventista, é um dos pontos que os críticos mais pegam para tentar tornar a doutrina adventista uma doutrina herética, que ensina que Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844, mas a Bíblia aponta para a entrada no lugar santíssimo na Ascensão. Então, se o adventismo está ensinando uma coisa diferente da Bíblia, o adventismo é contra a Bíblia, o adventismo é herético, o adventismo está equivocado e etc. Esse é um ponto importante, nós vamos trabalhá-lo extensamente, pelo menos assim, de forma suficiente, não vai ser de forma exaustiva, mas de forma suficientemente clara e embasada. Mas agora, como é que Daniel nos ajuda a nos situar diante dessa questão como um todo? Tá? E aí eu gostaria de colocar para vocês e relembrar para vocês um pouco da visão adventista em torno de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, tá bom? Dentro da nossa visão, a partir da perspectiva do profeta, do momento em que o profeta estava vivendo, Daniel 9 é uma profecia de curto alcance, Daniel 8 é uma profecia de médio alcance, e Daniel 7 é uma profecia de longo alcance. Existe uma ordem cronológica inversa dentro desta questão em Daniel 7, 8 e 9. Então, em Daniel 9, o que ali se diz? Que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa. O objetivo dessa determinação é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Nós entendemos que esta profecia se cumpre no ministério de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ascensão. O elemento importante aqui é a unção do Santo dos Santos, é a unção do lugar santíssimo do santuário celestial para o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E isso se cumpre na ascensão. Ocorre que Daniel capítulo 8 fala da purificação do santuário ao fim das 2.300 tardes e manhãs, que dentro de toda a nossa interpretação historicista, levando em consideração o princípio de ano e etc., conduz o cumprimento de Daniel 8,14 de 1844 em diante, tá bom? Então é uma profecia de médio alcance. Da perspectiva de Daniel, a vida e morte, ressurreição e unção do santuário celestial em Daniel 9 está mais próxima do que 1844, que está bem mais distante. E depois disso tudo, em Daniel 7, se fala do estabelecimento eterno do reino de Deus, quando os santos receberão o reino do Altíssimo e reinarão e etc. E aí é o quê? É depois de 1844, é na segunda vinda, é quando se estabelecerá de fato o reino de Deus. Beleza? Então, olha que coisa interessante aqui. Nós temos em Daniel 9 uma profecia de curto alcance, em Daniel 8 uma profecia de médio alcance, em Daniel 7 uma profecia de longo alcance. Como que o livro de Hebreus lida com esta questão? O livro de Hebreus está fortemente focado no cumprimento de Daniel 9, um pouco menos focado nos princípios em torno de Daniel 8 e aponta para a segunda vinda, os princípios de Daniel 7. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o livro de Hebreus fala de que Jesus está no lugar santíssimo do santuário como sumo sacerdote de uma vez por todas, com redenção eterna, etc, 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 esses textos correspondem à leitura da carta aos Hebreus das questões em torno de Daniel 9.
porque Daniel 9 coloca Jesus no lugar santíssimo na ascensão, não em 1844. Ponto. E Hebreus reflete esta posição de Cristo na unção dos santos em Daniel 9. E Hebreus reflete sobre isso. Então, sempre que Cristo está no Santo dos Santos em Hebreus, isso remonta a Daniel 9. Entretanto, o que acontece? O livro de Hebreus também fala de Cristo vivendo sempre para interceder por nós, dentro do contexto do santuário, como sumo sacerdote no santuário celestial, e nós podemos chegar ao trono da graça para recebermos socorro mediante a ocasião oportuna, etc. e etc. Então perceba que coisa interessante. Cristo, então, ele já está no lugar santíssimo do santuário, ele já é o sumo sacerdote, o templo já está em pleno funcionamento, o templo celestial, a redenção já foi realizada, a expiação já foi realizada, Cristo já morreu sobre a cruz, agora o sangue dele já está disponível, etc, etc, etc. E agora, num processo contínuo durante a história cristã, antes da segunda vinda, os cristãos vão até o trono da graça para encontrar essa redenção que já lhes foi adquirida na cruz do Calvário. E em função de tudo isso, Cristo intercede por nós e Cristo conduz o seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial, fazendo todos esses princípios, enfim, cumprindo todos esses princípios, inclusive de acordo com a lei levítica, que era sombra e figura dessas coisas celestiais. Após o derramamento do sangue, havia a manipulação do sangue lá de todos os rituais até que chegasse o dia da expiação, e após completado o dia da expiação, é que o povo era de fato purificado do pecado. Então perceba, o livro de Hebreus, quando coloca Cristo no lugar santíssimo do santuário, representa as convicções em torno de Daniel 9. Quando coloca Cristo em atividade sumo sacerdotal, intercedendo, agindo, socorrendo o povo, o coloca no contexto de Daniel 8. E quando Hebreus fala da segunda vinda, quando ele aparecerá a segunda vez para a salvação aos que o aguardam, está falando de Daniel 7, vai se cumprir Daniel 7, o reino de Deus virá, e aí vamos cumprir aí a eternidade ao lado de Deus, beleza? Maravilha? Estão conseguindo perceber as questões aqui? Ok, e a partir deste entendimento vai ficar mais simples a gente avaliar as relações entre o Cristo já no lugar santíssimo na ascensão e o Cristo ainda não, e ainda a começar a fazer o dia da expiação final no lugar santíssimo do santuário a partir de 1844, segundo Daniel 8, tá bom? É importante vocês terem essa visão, porque essa vai ser uma chave extremamente importante para a gente elucidar as questões do ministério sumo sacerdotal e celestial, expiatório e intercessório de Cristo em favor da igreja durante toda a era cristã na tensão escatológica, entre a primeira vinda, onde ele já veio, e a segunda vinda, onde ele ainda não veio. Ok? E no meio disso tudo há o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, que envolve expiação, purificação do santuário, como era sombra e figura o ministério levítico, para dizer que depois da morte do Cordeiro haveria todo esse processo de expiação, manipulação pelo sangue, dia da expiação, e somente depois de completado o dia da expiação é que haveria a purificação definitiva do pecado, tá bom? Em relação aos pecadores. Espero que vocês estejam já entendendo as implicações de tudo isso para a discussão da carta aos Hebreus. Isso vai se tornar muito importante logo mais quando a gente for tratar especificamente da polêmica sobre Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, em Hebreus, já após a ascensão, não aguardando nada a se cumprir em 1844. Beleza? Fechou, pessoal? E aí, para terminarmos a nossa análise dos paralelos das relações entre Hebreus e Daniel, a gente chega no capítulo 11, onde se fala dos heróis da fé, e ali no verso 13 se diz que pela fé houveram aqueles que subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Aqui existe a menção específica e direta a Daniel no livro de Hebreus, e que pela fé ele fechou a boca dos leões. E agora a gente percebe a centralidade da fé na experiência do salvo, do profeta, do homem com Deus.
A fé está no centro desta questão como um todo, tá bom? Fé no que Cristo fez e fé no que Cristo fará. Enquanto Cristo não termina o que ele prometeu fazer, a gente aguarda na tensão escatológica entre o que ele já fez e o que ele ainda não fez. E nisso tudo a gente vai estudando a Bíblia e percebendo esses paralelos, essas lições, essas relações de forma absolutamente profunda. E a gente percebe uma e a mesma cosmovisão em Hebreus e em Daniel. Deus existe, Deus reina sobre a história, Deus envia os seus anjos para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A morte e as implicações da morte de Cristo foram profetizadas em Daniel, foram cumpridas, agora estão sendo proclamadas na carta aos Hebreus. Existe um trono da graça que é o mesmo trono do juízo. Existia um santuário na terra, ele era símbolo do santuário no céu. Agora existe expiação, purificação, perdão, graça, juízo no santuário do céu para a preparação da segunda vinda, quando Cristo vai retornar, e enquanto ele não retorna, a gente vive pela fé. Essas são as principais lições das relações entre Hebreus e Daniel.